Olá, pessoal, saudações. Sejam bem-vindos ao módulo 1 do curso de Gestão Financeira. Eu sou o professor Fabiano e estarei com vocês nessa caminhada para entendermos esse processo inicial da gestão financeira de uma organização. Neste primeiro módulo, trabalharemos finanças, áreas de atuação e oportunidades de carreira. Este módulo está dividido em duas unidades. Nesta unidade, A1, estudaremos o papel e o ambiente da administração financeira, definição de finanças, função e objetivos. Nesta primeira parte, vamos tratar sobre a definição de finanças. Temos aqui dois renomados autores que tratam dessa temática. Nesta primeira definição, o autor Lawrence Gitman, ele apresenta que finanças refere-se à arte e à ciência de administrar fundos. Quando ele diz arte, envolve a capacidade de gerenciamento do gestor, ou seja, a sua adaptabilidade ao meio que está inserido, tendo como base aquilo que a teoria lhe apresenta como ferramentas específicas. Alexandre Assaf Neto e Fabiano Guasti Lima, dois importantes autores nacionais do tema, apresentam que a administração financeira busca a melhor forma de captação e alocação de recursos. Quando nos referimos à captação, estamos tratando da parte dos financiamentos, ou seja, de onde está saindo o recurso para aplicação na empresa. E a alocação trata do investimento, da melhor forma de aplicabilidade desses recursos como um todo. Logo, de uma forma geral, a administração financeira preocupa-se com a problemática da escassez de recursos. Quando nós nos referimos a essa questão da escassez de recursos, queremos dizer que os recursos possuem uma limitação de aplicação. Qual a melhor maneira de destiná-los? Qual o melhor custo de oportunidade? É sobre este assunto que nos aprofundaremos no decorrer desse curso. É importante que você tenha claro que a área de finanças preocupa-se de maneira inicial com 4 importantes funções. A primeira delas trata do planejamento financeiro. O que é o planejamento financeiro? Primeiro, é importante você se situar com a definição. O que significa planejar? Planejar é o ato de você traçar estratégias direcionadas de acordo com a sua necessidade. Nessa situação, o planejamento financeiro busca evidenciar as necessidades de crescimento da empresa. É óbvio que quando falamos dessa evidência de necessidades, é muito importante que você se ambiente com o setor, o ramo de atuação do negócio em que você está atuando, que está sendo gerido. A segunda função trata do controle financeiro, ou seja, a necessidade de acompanhar e avaliar todo o desempenho financeiro do seu negócio. Não basta apenas planejar. É preciso, obviamente, que você coloque esse planejamento em prática, mas desenvolva o processo de controle, de acompanhamento, para realmente verificar se as ações estão sendo desenvolvidas conforme foram traçadas no seu plano financeiro. O plano financeiro não trata de um instrumento estático, mas sim de um instrumento dinâmico, que pode ser adaptado, pode ser ajustado, conforme as situações exigirem, conforme as operações forem acontecendo. Outra função extremamente importante dentro da área de finanças é a correta administração de ativos.
Quando falamos em ativos dentro de uma empresa, é importante que você consiga enxergar a amplitude do seu negócio. Imagine a empresa com seu conjunto de bens e direitos. Bens, direitos e obrigações. Quando tratamos desse conjunto de bens e direitos, estamos nos referindo à gestão, à administração dos seus ativos. Ou seja, deve-se estar atento aos investimentos, à aplicação eficiente dos recursos que foram captados. E quando falamos nessa captação de recursos, é importante que você também visualize qual a forma de captação. É neste momento que partimos para a quarta função da área de finanças, que é a administração de passivos. O que são os passivos? Os passivos referem-se às obrigações, às fontes de recursos que a empresa obtém para a correta aplicação que acontece dentro dos seus ativos. Tendo como base essas 4 funções, eu peço agora que você visualize a empresa como um todo dentro de um balanço patrimonial. No balanço patrimonial, nós temos, de um lado, o meu conjunto de ativos, formado pelos bens mais direitos. Do outro lado, nós temos os meus passivos, as minhas obrigações, juntos com o meu patrimônio líquido. Visualize agora, de uma maneira bem clara, o lado do passivo. Neste lado do passivo, há a minha origem de recursos. E esta origem, ela é oriunda tanto do meu patrimônio líquido, ou seja, do meu capital próprio, quanto do capital de terceiros. A partir do instante que eu tenho essa captação de recursos, eu começo a deslocá-los para o meu passivo, que é onde nós temos a devida aplicação desses recursos. Imagine o seguinte exemplo. Os 2 sócios iniciam um negócio. A partir dessa formalização empresarial, eles investem inicialmente um valor hipotético de R$1 milhão. O que é feito com esse R$1 milhão? Ele é dispensado para o lado do meu ativo, ou seja, a origem está do lado do meu passivo e patrimônio líquido. Por sua vez, essa origem precisa ser aplicada, e essa aplicabilidade vai para o lado do ativo. Ali no ativo, ele fará os devidos investimentos, como, por exemplo, uma destinação de valores para a movimentação, para o capital de giro, outra parte para a aquisição de máquinas, equipamentos, outra parte para a aquisição de matéria-prima para a fabricação de seus produtos, ou para a compra do material a ser comercializado. Isso vai depender de acordo com o seu ramo de aplicação. Por isso que quando falamos nesse processo de gestão da área financeira, é muito importante que você enxergue essas funções como um todo. Então, voltemos aqui de uma maneira bem breve. É preciso planejar a aplicação dos seus recursos. A partir deste planejamento, você precisa ter um controle desses recursos. Esse controle envolve necessariamente a devida gestão dos seus ativos e dos seus passivos, ou seja, a maneira que você está aplicando com base na origem, na captação desses recursos como um todo. Logo, é muito importante que, quando tratamos dessas funções financeiras, não importa qual seja a operação do negócio como um todo. É extremamente importante que os gestores tomem as suas decisões baseadas nessas 2 grandes áreas,
a decisão de investimento e a decisão de financiamento. A decisão de investimento, como nós estamos, refere-se à aplicação dos recursos financeiros, que está lá no lado do meu ativo. E a decisão de financiamento está relacionada à minha correta captação de recursos. Essa captação está conectada aos meus patrimônio líquido ou passivos, os capitais, os valores. Logo, quando falamos dessa questão de gestão das funções financeiras, é muito importante que o gestor, independente de qual seja a área, esteja fundamentado nesses dois grandes processos de gestão de decisão financeira. De um lado, ele precisa estar muito ciente de qual será a sua decisão de investimento, ou seja, como ele fará a aplicação dos seus recursos em seus ativos. Do outro lado, é preciso ter claro qual é a fonte de captação desses recursos, ou seja, os seus financiamentos. É capital próprio ou é capital de terceiros? É muito importante que o gestor tenha claro que, independente de qual seja a fonte de captação de terceiros, é uma fonte de financiamento, mesmo sendo o capital dos sócios. Eles estão financiando um negócio com o propósito de gerar recursos devidamente rentáveis. Observe que, de acordo com o que Assaf, Neto e Lima apresentam, é muito importante também ficar atento ao custo de oportunidade da empresa. O que é o custo de oportunidade da empresa? De acordo com os autores, refere-se à melhor alternativa de aplicação dos seus recursos. Para que você entenda de uma maneira bem prática, vamos utilizar o exemplo. O que é melhor para mim? Deixar o meu dinheiro aplicado em uma instituição financeira, no mercado financeiro, ou eu pegar esse dinheiro e investir no meu negócio? Qual deles me dará uma melhor alternativa de investimento? Ou seja, uma melhor rentabilidade. A partir daí, eu consigo identificar o meu custo de oportunidade e, assim, gerir e decidir qual será a melhor forma de aplicação financeira. Nesta representação, nós temos aqui, de uma forma bastante didática, uma apresentação do meu balanço patrimonial. No momento que eu apresentei as 4 funções financeiras, resumidamente, eu mostrei esta representação. Observe que nós temos à esquerda o lado do meu ativo e à direita o lado do meu passivo e patrimônio líquido. No meu ativo estão dispostas as minhas decisões de investimento. No meu passivo, o IPL, nós temos as decisões de financiamento. Essas decisões de financiamento, elas acontecem com base nos recursos próprios, que são os recursos dos próprios investidores, os sócios, vamos pensar assim. E para isso é muito importante você ter claro qual é o custo de capital próprio, ou seja, o custo de oportunidade. E logo acima nós temos os meus recursos de terceiros, que têm um custo de captação. Observando esses dois conjuntos de contas, nós temos um risco financeiro. A partir do instante que eu tenho esse capital definido, seja ele próprio ou de terceiros, eu vou para a minha aplicação, para os meus investimentos. E esses investimentos, eles precisam também levar em conta o meu risco mais o retorno. Espera-se que essa aplicabilidade de recursos me apresente um lucro operacional.
E eu não posso desconsiderar que este lucro operacional apresenta um risco econômico. Uma vez que o gestor faz a análise desse risco financeiro e deste risco econômico, é muito importante que ele tenha claro que, quando se fala nessa questão de origem de recursos, que esse capital seja adquirido sempre com uma taxa menor. E a partir daí ele consiga um retorno maior. Quando a empresa ela capta um recurso a um valor X e obtém sobre este recurso o valor X mais 1, disse que ela alavancou favoravelmente o seu retorno, o retorno dos acionistas. Logo, a diferença entre essa taxa de retorno de investimento e o custo da dívida, ela sempre será transferida aos seus acionistas. Quando positiva, nós dizemos que a empresa elevou o retorno dos acionistas, dos proprietários. Mas quando negativa, ela reduziu esses ganhos. Daí, parte-se ao seguinte questionamento: qual o principal objetivo de uma empresa? Pense nesse questionamento. Dê a resposta. Na maioria dos casos, o principal objetivo de uma empresa é respondido como obtenção de lucros. Muito bem. Nós temos aqui 3 grandes objetivos da área de administração financeira: maximizar o lucro, maximizar o valor de mercado do negócio e a maximização da riqueza do acionista e, claro, a sustentabilidade da empresa como um todo. Mas é muito importante que você entenda que a gestão financeira de um negócio não envolve apenas a gestão de números. Há muitas coisas que estão nos bastidores. É como eu te perguntar: qual a área mais importante do negócio? Provavelmente você tenha respondido: é a área financeira. Sim, a área financeira, ela é uma das áreas mais importantes do negócio. Mas vamos imaginar aqui: para que o financeiro realmente consiga gerenciar favoravelmente os seus recursos, é indispensável que ele trabalhe em sintonia com outros setores, com outros departamentos da empresa. A partir desta consideração, eu não posso deixar de levar em conta o trabalho que é desenvolvido pelos diversos outros setores do meu negócio, independente de qual seja. Será que se eu tirar o meu setor de vendas, eu terei bons resultados financeiros? Será que o meu setor de marketing, se deixar de fazer o seu papel, eu continuarei tendo bons resultados financeiros? Será que o meu setor de compras deixar de preocupar com as melhores negociações não afetará os meus resultados financeiros? Então, observem. Embora os objetivos da administração financeira estejam voltados para esta maximização dos resultados como um todo, não podemos esquecer que essa maximização, ela sempre levará em conta um conjunto de operações. Nunca se esqueça. Qualquer que seja a decisão financeira a ser tomada no negócio, ela deve sempre considerar o maior número de informações possíveis, além, obviamente, de levar em conta os diversos pressupostos que darão toda a sustentação ao processo gerencial. É muito importante, tomando como base o que afirma o autor Lawrence Gitman, que a empresa sempre busque um estudo dos diversos cenários. A partir desses cenários, ela esteja preparada para a melhor tomada de decisão, que, por sua vez, lhe conduzirá aos melhores resultados financeiros. Na próxima aula, nos aprofundaremos nesse estudo.
Não deixe de fazer uma leitura do material que está disponível na sua área do aluno. Até a próxima!